Bom dia, Red Pilados e Red Piladas, beleza? Hoje a gente vai tratar aqui de um tema em que poucos youtubers têm coragem e poucos lugares a gente também vai ouvir falar sobre esse assunto. É um assunto espinhoso, é um assunto difícil de lidar, porque muitas vezes existem consequências para as pessoas que tocam nesse tema, mas vocês me conhecem e sabem que eu não estou nem aí. Eu falo o que eu penso, eu falo o que eu quero, eu falo o assunto que me dê na cabeça. Se quiserem tirar meu canal do YouTube, podem tirar, que eu faço outro e outro e outro e outro. Não tô nem aí. Não vão me intimidar, não vão me calar. E esse espaço aqui, o Didi Red Pill, é justamente para a gente poder falar todos os assuntos. Tudo que é dito como proibido, ou como tabu, ou que não se deve falar, a gente vai falar aqui nesse canal. E hoje a gente vai tratar de um tema chamado regulamentação das redes sociais. Por quê? Porque essa semana o nosso querido e iluminado ministro Luiz Roberto Barroso esteve no Congresso Nacional para receber um prêmio chamado Transparência e Fiscalização Pública. E eu gostaria que vocês ouvissem o que o nosso querido ministro falou, para depois eu comentar. Vamos lá. A verdade é que nós vivemos um tempo em que temos que ter atenção para proteger a democracia em relação às milícias digitais, aos terroristas verbais e às pessoas que se apresentam como jornalistas, mas são, na verdade, traficantes de notícias falsas. Gente que dissemina o ódio, a mentira, teorias conspiratórias e ataques à democracia. Enfim, vocês ouviram aí, né? A fala do ministro. E agora, vamos lá, né? Porque eu não posso deixar barato o que o nosso querido Luiz Roberto Barroso falou. O TSE, basicamente, disse que as urnas são invioláveis. E a gente sabe que isso é uma mentira. Isso é fake news. Mas alguém vai conseguir controlar o Tribunal Superior Eleitoral quando eles próprios divulgam uma fake news? A gente sabe que isso foi uma mentira propagada pelo próprio TSE. Eles mesmos disseram que as urnas do Brasil são invioláveis. E é uma piada de mau gosto, porque todo mundo, todo brasileiro de bom senso, sabe que as urnas são fraudáveis. Então vamos lá. Isso é apenas uma retórica rasa. Como sabemos, o sistema não é inviolável. Ele foi violado diversas vezes. Existem muitos vídeos na internet que provam essa violação, que provam as fraudes nas urnas eletrônicas. Porém, o TSE, através do atual presidente, faz vistas grossas e diz que isso não existe, que isso nunca existiu, que o sistema é inviolável. Ele sabe que o sistema é violável, porém não quer admitir, não fala, não se expressa. Ao contrário, tenta jogar uma cortina de fumaça, achando que com isso nós, o povo brasileiro, vamos acreditar piamente nas urnas eletrônicas. O ministro acredita que, empurrando para debaixo do tapete a verdade, a mentira se tornará realidade. Não, ministro Barroso. Aqui no Brasil não tem otário não, man. Aliás, tem muito que vota no PT. Tem muitos que são indicados pelo PT, inclusive para cortes superiores. Porém, o povo brasileiro é muito esperto, ministro. A gente não é idiota, não. Não adianta varrer para debaixo do tapete, que a gente sabe a verdade das urnas eletrônicas. Então não podemos esquecer também, ministro, da sua intromissão no processo lá junto com o Congresso Nacional, quando os líderes partidários se reuniram para a reunião que ia decidir sobre o projeto das urnas auditáveis. O senhor lembra disso, ministro? O senhor sabia que isso é inconstitucional? Que o ministro da Suprema Corte não pode fazer política? Que o ministro da Suprema Corte não pode se encontrar com deputados federais para fazer política, que foi exatamente o que o senhor fez naquele dia, se reunindo com os líderes partidários para convencê-los a boicotar, mais do que boicotar, a convencê-los a
que esse projeto de lei não passasse, o projeto das urnas auditáveis, somente porque o presidente Bolsonaro era um dos que estavam à frente desse projeto. Então, por birrinha, por não gostar do presidente Bolsonaro, ou por não querer transparência, não é mesmo, ministro? O senhor foi se reunir com deputados federais e, misteriosamente, após essa reunião, os deputados voltaram atrás, pois muitos deles já haviam dado declaração pública, sendo favoráveis ao voto auditável, e misteriosamente, depois da reunião com o senhor, eles voltaram atrás. Aí eu gostaria de saber, né? Eu tenho o direito de pelo menos pensar, elocubrar, o que será que o ministro disse para esses deputados? E outra, será que esses deputados que têm foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal tem algum processinho lá que o ministro possa eventualmente ter lembrado a eles essa situação? Será que o ministro disse para eles, olhe, vocês têm um processo aqui, a aprovação desse projeto não interessa ao TSE, pensem direitinho. Será que eu posso pensar isso, ministro? Será que é legítimo o povo brasileiro pensar isso? Eu acredito que sim, né? E como é que alguém que se diz favorável à transparência do TSE gasta um dinheiro grande do contribuinte fazendo publicidade, dizendo que é a favor da transparência, é contra a auditoria das urnas, entendeu? E é contra o processo de auditoria do processo eleitoral. Como é que pode isso, ministro? O senhor não acha que isso é uma incongruência? O senhor não acha que isso se choca justamente com o que o senhor fala de transparência e ao mesmo tempo é contra que se dê mais transparência ao processo eleitoral? Eu acho isso muito estranho. Hoje em dia, o atual nome que a censura tem se chama combate à fake news. Por quê? Porque a liberdade de expressão não interessa mais ao ministro Barroso. Eles querem transformá-la em crime. Exatamente. Censurando as redes sociais. Para ele, fake news será tudo aquilo que ele não quer ouvir. É isso. Hoje em dia, o nome da censura, o que antigamente a gente chamava de censura, hoje em dia, os iluminados, a esquerdopata, os corruptos, vagabundos, descarados que governam o nosso país, os políticos sem vergonha, chamam de combate à fake news. Políticos como Omar Aziz, Gazela Rodrigues, Renan Calheiros, essa laia de corrupto, vagabundo e descarado que ainda está lá governando nosso país, eles, hoje em dia, incensados pela mídia, dizem que tudo que eles não querem ouvir é fake news. E isso tem que ser combatido. Isso tem que ser criminalizado. O que nós fazemos é um crime. E o ministro Roberto Barroso apoia tudo isso. A gente já sabe disso, né? Não é nenhuma novidade para vocês. Então vamos lá. Não sei, né? Nesse mesmo discurso que vocês ouviram um trechinho, não dá para colocar tudo, o ministro Barroso fala de milícias digitais, terroristas verbais, porém essas pessoas são as pessoas que falam tudo aquilo que o ministro não quer ouvir. Todos nós que fazemos críticas tanto ao TSE quanto ao STF, somos chamados de milícias digitais, robôs de Bolsonaro, terroristas verbais. Então, é muito fácil você ter uma posição de poder, ter a canetinha na mão, ter o poder de determinar uma lei que será cumprida até pelo presidente da República e de uma hora para outra dizer que eu, você, a tiazinha do Zap, somos terroristas, somos propagadores de fake news, somos mentirosos, descarados, vagabundos e que merecemos ser criminalizados. Aí é fácil, né, irmão? Quando tem tanto poder assim numa canetinha. O problema da confiança do povo não foi resolvido em relação às urnas digitais, ministro. Não adianta o senhor jogar a merda para debaixo do tapete, que o povo continua desconfiando das urnas digitais.
Ninguém confia nas urnas, ministro. Ninguém acredita. Nós queremos a contagem pública de votos. Nós queremos o voto auditável. Nós queremos transparência no processo eleitoral. E parece que o senhor não está muito a favor disso. Parece que as pessoas que lutam a favor disso são inimigos. E eu vou dar um exemplo aqui. A gente não pode se esquecer do deputado Francisquini, do Paraná, eleito com mais de 500 mil votos, justamente, e cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, justamente porque fazia denúncias em suas páginas e suas redes sociais, mostrando as fraudes das urnas eletrônicas. Ele foi cassado basicamente porque ele colocou um vídeo onde um sujeito gravou que na hora que ele apertou o 1 e ia apertar o 7 de 17 do presidente Bolsonaro, na hora que ele apertou o 1, automaticamente apareceu 13 de Haddad. E as urnas não são fraudáveis, não é, ministro? O senhor procurou saber disso, ministro? Ou foi lá simplesmente caçou o deputado com 500 mil votos do povo paranaense só porque ele fez a denúncia? Imagine se um deputado foi caçado porque fez uma denúncia dessa. Imagine o que é que pode acontecer comigo, um simples youtuber, por falar isso, que é proibido. Por falar desse tema que é tabu. Um tema que ninguém pode falar. Nem na rádio que eu trabalho eu posso falar desse tema. Lá eu entendo, porque eu não quero prejudicar a rádio, eu não quero que a rádio sofra censura nem retaliações, como um strike, por exemplo, tirar a rádio uma semana do ar, por causa desse tema. Mas aqui no meu canal, aqui no Didi Red Pill, eu falo, vou falar e vou continuar falando, ministro. Até o dia em que o senhor resolver me colocar dentro da cadeia. E aí vai ficar bonita pra sua cara, não é pra minha não. Porque o senhor vai estar prendendo um cidadão de bem, um trabalhador honesto, apenas porque expressou a sua vontade. Apenas porque disse a verdade sobre as urnas eletrônicas. Então tá. O povo acordou, ministro. Não adianta mais vir com essas frases. Tivemos foco em comportamentos inautênticos. Ou produzimos educação midiática. Essas foram frases do ministro. Ele acha que ele produz educação midiática. Ele acha que está educando o povo brasileiro a ser melhor na internet, a como se comportar melhor na internet. Entendeu? E a gente sabe que isso é uma palhaçada. Isso não existe. O povo brasileiro não precisa de um tutor, não. Principalmente um tutor do seu quilate, ministro. Da sua laia. Nós não precisamos disso, nós não queremos isso e nós não vamos aceitar isso. A gente não precisa de ninguém para estar nos educando. As redes sociais têm que continuar sendo livres, apesar da gente saber que elas são comandadas por vagabundos descarados esquerdopatas, que censuram, que tiram a monetização, que perseguem os judeus também, mas perseguem os cristãos, perseguem a direita, perseguem os liberais, e é isso que o senhor apoia. Essa raça aí que o senhor faz parte. O senhor faz parte dessa raça. Dessa galera que gosta da censura somente para a direita. Porque o que é que o senhor fez com aquele professor de história que disse que tinha que sentar-lhe a porrada nos ministros do Supremo Tribunal Federal? O senhor fez o quê? O ministro Alexandre de Moraes abriu algum processo contra esse rapaz? Contra esse cidadão? Que disse literalmente que queria sentar-lhe a porrada em ministro do Superior Tribunal Federal. Agora imagine se sou eu que digo isso aqui. Amanhã o Uber Black está batendo aqui na minha porta. Amanhã eu estou sendo levado para a delegacia da Polícia Federal, no mínimo para prestar esclarecimentos. Porém, quando é a esquerda, quando é a esquerdalha, eles têm liberdade para falar e fazer o que quiser, porque não dá porra nenhuma. Eles têm imunidade, sabe por quê? Porque os lá de cima, os grandões, os iluminados, também são da mesma raça esquerdopata. E é isso. Para eles não dá nada. Mas para nós é problema. Não pode, eu jamais poderia falar isso. Então vamos lá. Por que apenas Bangladesh, Butão e Brasil tem essa bosta dessa urna eletrônica, ministro? Por que apenas 3 países no mundo têm uma urna que não pode ser auditável, tem uma urna que é fraudável,
tem uma urna que o próprio povo não confia? Por que é que a gente não compra uma urna de nova geração? Como, por exemplo, o Paraguai. Nosso vizinho aqui do lado, um país pobre. O Paraguai vota com urnas eletrônicas auditáveis. Quando você termina de votar no Paraguai, você recebe um papelzinho que você pode levar para casa e, se precisar fazer uma auditoria, o papelzinho está lá para provar em quem você votou. Mas o Brasil não. O Brasil utiliza urnas de primeira geração. Sei lá, tem 20 anos essa urna, no mínimo. Imagine. E a gente ainda é obrigado a ouvir o ministro dizer que as urnas são invioláveis. Ministro, aqui não tem nenhum imbecil não, ministro. Aqui não tem nenhum palhaço não. Você não está falando para sua claque. O senhor não está falando para sua bolha de retardados, que basta o senhor dizer alguma coisa que eles dizem amém. Aqui a gente pensa. Aqui a gente tem voz própria. Aqui a gente tem pensamento próprio. Não precisa de merda de ninguém para estar dizendo o que é que a gente precisa fazer, não. Enfim. Para terminar, que eu acho que o vídeo já está ficando comprido e vocês já devem estar de saco cheio aí de me ouvir. Nós somos criminosos. Nós somos os milicianos digitais. Nós somos os terroristas verbais, apenas por questionarmos a lisura das urnas eletrônicas. Por ousarmos dar a nossa opinião sobre regulamentação das redes sociais, sobre a falibilidade das urnas eletrônicas, sobre transparência na eleição, que é o que a gente quer. Então a gente é acusado de tudo isso, de ser robô de Bolsonaro. Então, ministro, fica aqui um recado para o senhor. Se esse vídeo chegar até o senhor, por gentileza, acho que não vai chegar, né? É muita pretensão minha querer que Barrosinho veja um vídeo de Didi. Mas enfim, basicamente é isso, galera. Aqui a gente fala o que a gente pensa, a gente fala o que a gente quer. Urnas eletrônicas do Brasil são fraudáveis, são uma palhaçada, são ridículas. Ninguém do povo brasileiro confia nessas urnas digitais. Ninguém que em sã consciência confia no processo eleitoral brasileiro. Então espero sinceramente, a gente sabe que agora está tarde, né? O projeto foi vetado, o projeto foi engavetado no Congresso Nacional. Agora uma outra tentativa já não vai ser para as próximas eleições, será apenas para a próxima eleição para presidente, que não será a da reeleição do presidente Bolsonaro. Porém, fica aqui a última palavra. O presidente Bolsonaro, em seu segundo mandato, que será reeleito no primeiro turno, ele indicará mais 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, a partir de então, as coisas poderão mudar e muito no Brasil. É isso que eu espero, é isso que eu torço. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, dê o like. Se você curtiu, compartilhe. Isso ajuda muito a divulgação do canal. Eu preciso ter mais de 1000 pessoas no canal para fazer live. E eu vou fazer muitas lives. Quero interagir com vocês. Quero essa troca de chat, de superchat, de tudo isso. Gosto disso. Mas eu só posso fazer quando eu tiver mais de 1000 inscritos. Eu estou perto. Se Deus quiser, em breve a gente alcança essa meta. E aí a gente vai poder ter esse bate-papo melhor. Falou? Então, até a próxima. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Valeu!